Olá pessoal, estamos aí de volta, dando continuidade aí ao nosso curso de Direitos Humanos. Agora nós vamos conversar a respeito da hierarquia dos tratados internacionais e do controle de convencionalidade. E ainda, se der tempo ainda nessa aula, nós já vamos iniciar a resolução das questões das últimas provas da OAB, para identificarmos qual é o tipo de questão que vem sendo elaborada pelas bancas e o que nós vamos enfrentar nas provas. Ok, meus amigos? Vamos lá? Então vamos discutir aqui um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil. Veja, sempre se discutiu na doutrina qual seria o status normativo de um tratado internacional de direitos humanos vigente em solo brasileiro, né? Uns defendiam uma determinada posição, outros outras, e basicamente surgiram 4 teorias. A primeira teoria defendia o status de supraconstitucionalidade. Então, os tratados internacionais de direitos humanos no Brasil teriam status de supraconstitucionalidade. Ou seja, para os defensores dessa corrente, quando o Brasil celebrasse tratados internacionais de direitos humanos, ok, pessoal? Direitos humanos, tá? Esses tratados entrando em vigor no Brasil, eles estariam acima da Constituição. Ora, se são normas internacionais, né, em que o Brasil submete a sua soberania a incidências dessas normas internacionais, essas normas devem estar acima da Constituição. Nem mesmo a Constituição pode derrogar ou invalidar essas normas. Eventualmente, diante de um choque entre a Constituição e um tratado internacional de direitos humanos, deve prevalecer o tratado. É o que defendem até hoje alguns doutrinadores que adotam essa corrente. A segunda corrente defendem o status de constitucionalidade. Dos tratados internacionais de direitos humanos. Para os defensores dessa corrente, quando o Brasil celebra um tratado internacional de direitos humanos, esse tratado internacional se equivale à Constituição. Tem o mesmo nível hierárquico da Constituição. Aí veja, só um parênteses aqui. Nós estamos acostumados sempre a estudar a pirâmide de Kelsen, que estabelece aqui a hierarquia das normas, né? Então, no topo dessa pirâmide estaria a Constituição Federal e aqui abaixo as normas infralegais. Para os defensores dessa corrente número 2, essa pirâmide de Kelsen, ela não deveria mais ser utilizada, e sim uma figura mais ou menos nesse sentido, um trapézio. Aqui na ponta estaria a Constituição Federal e aqui na outra ponta os tratados internacionais de direitos humanos. Por quê? Para os defensores dessa corrente, os tratados internacionais de direitos humanos estão no mesmo nível hierárquico da Constituição Federal, ok? Então essa é a segunda corrente. A terceira corrente defende o status de legalidade. Olha, os tratados, ou melhor dizendo, perdão, doutores, status de supralegalidade. Supralegalidade. Olha, para os defensores dessa corrente, os tratados internacionais de direitos humanos, eles estão abaixo da Constituição, mas acima da lei. Por isso esse nome, supralegalidade, mas estão abaixo da Constituição. E a quarta corrente defende que os tratados internacionais de direitos humanos têm o status de legalidade. Status de legalidade. Ou seja, entrou em vigor no Brasil um tratado internacional de direito humano, ele tem o mesmo nível hierárquico das leis. Ok? O que fez o Supremo Tribunal Federal? Recentemente, há alguns anos já,
mais ou menos uns 10 anos atrás, ao enfrentar esse tema. O Supremo Tribunal Federal chegou a uma posição, especialmente a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 5º da Constituição, dizendo o seguinte: os tratados internacionais de direitos humanos celebrados pelo Brasil que passarem pelo crivo, pelo rito das emendas constitucionais, equivalem às normas constitucionais. Então o Supremo precisou dar uma definição sobre qual teoria ele aplicaria no caso da hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos. Qual foi a conclusão do Supremo Tribunal Federal? Na conclusão do julgamento, o Supremo adotou a teoria número 3. Os tratados internacionais de direitos humanos celebrados no Brasil possuem um status de supralegalidade. Eles estão acima da lei, mas abaixo da Constituição. Desde que esses tratados não tenham passado pelo rito das emendas constitucionais. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Porque existem hoje no Brasil 2 tratados internacionais em vigor no nosso território que passaram pelo rito das emendas constitucionais. Então, esses têm o status de constitucionalidade, eles são equivalentes às normas constitucionais. Tudo bem? Então, essa teoria aqui, ela não prevaleceu no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Essa teoria aqui, ela foi revogada, foi abandonada, vamos dizer assim, pelo Supremo Tribunal Federal. Porque antes desse novo paradigma do STF, o Supremo entendia que os tratados internacionais de direitos humanos, em vigor no Brasil, tinham status de lei. Era como se fosse uma lei ordinária. Mas, alterando esse posicionamento, hoje a posição que predomina na jurisprudência do STF é a de que os tratados internacionais de direitos humanos estão acima da lei, mas abaixo da Constituição, quando eles não tenham passado pelo procedimento das emendas constitucionais. Tudo bem? Se um tratado internacional é celebrado pelo Brasil e quando o Congresso Nacional, ao fazer o referendo, vota em 2 turnos na Câmara, em 2 turnos no Senado, e aprova esse tratado em cada turno por maioria de 3/5, como diz lá o artigo 60 da Constituição, esse é o rito das emendas constitucionais. Quando o Congresso Nacional fizer esse rito, esse Tratado Internacional de Direitos Humanos tem um nível de constitucionalidade. Ok? E atualmente, hoje no Brasil, só tem 2 assim. Tá? Eu vou trazer para vocês agora há pouco. Agorinha. Ok, doutores? Então vamos lá. Maioria esmagadora dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil hoje tem esse nível de supralegalidade. Estão acima da lei e abaixo da Constituição. Tá ok? Qual foi a consequência disso? A consequência disso foi a seguinte, nesse julgamento específico do STF. A Convenção Americana de Direitos Humanos diz que a prisão civil só cabe no caso de devedor de alimentos. Devedor de alimentos. E a Constituição Federal, no Brasil, diz que cabe a prisão civil. Cabe a prisão civil. No caso de devedor de alimentos, e no caso do depositário infiel. Ok? Só que essa previsão da Constituição Federal, ela é regulamentada em lei. Existem leis infraconstitucionais que regulamentam essa situação, a prisão do depositário infiel. Quando o Supremo Tribunal Federal diz que a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela é um tratado internacional de direitos humanos? Sim. Quando o STF diz que a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela está acima da lei e abaixo da Constituição Federal, o Supremo diz o seguinte: nesse tema prevalece o que diz a Convenção Americana em detrimento das leis. Então, consequentemente, todas as leis no Brasil que regulamentavam essa situação, prisão do depositário infiel, deixaram de ter vigência. Ora, se esse tratado de direitos humanos tem um nível de supralegalidade, ele derroga, ou abroga, ou revoga todas as leis que sejam contrárias a ele, porque eles estão acima das leis. O texto constitucional ainda prevê lá
é cabível a prisão civil por dívida de alimentos ou a do depositário infiel. Está lá na Constituição. Só que para algum depositário infiel ser preso, precisa ter uma lei regulamentando como é que vai ser preso, como é que vai dizer, quantos meses tem que estar devendo. Todas essas leis que previam a prisão do depositário infiel, elas estão paralisadas por conta desse entendimento do STF. O Tratado Internacional de Direitos Humanos tem um nível de supralegalidade. Ele tem um efeito paralisante das leis que lhe sejam contrárias. E isso, meus amigos, tem implicações importantes para nós na OAB, hein? Vamos estudar isso aqui agora já. Isso aqui tem sérias implicações para nós, que nos preparamos para a OAB. Vou dar um exemplo para vocês desse fenômeno que se chama controle de convencionalidade. Vamos lá. Quais são, então, hoje os únicos tratados internacionais de direitos humanos que têm nível de norma constitucional no Brasil? Quais são eles? Primeiro, Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e foi promulgado pelo decreto 6949 de 2009. Esse tratado internacional, quando o Congresso foi referendá-lo, o Congresso votou ele sobre o rito das emendas constitucionais. Então esse aqui tem nível de norma constitucional. Segundo, Tratado de Marrakech. É um tratado que tem a ver com o direito das pessoas com deficiência visual para ter acesso a livros. Ele também foi referendado pelo Congresso Nacional pelo rito das emendas constitucionais. Então esse tratado aqui, que foi promulgado pelo Brasil, pelo presidente da República, né? No decreto 9522 de 2018, o decreto foi publicado recente agora, em outubro de 2018, esse tratado tem nível de norma constitucional. São os únicos dois hoje no Brasil vigentes. Então vamos lá. Quando eu digo para você, como eu expliquei para vocês, se existir uma situação em que exista um tratado internacional de direitos humanos prevendo algum direito, esse tratado internacional que o Brasil ratificou, não ratificou pelo rito das emendas, então ele tem um status de nível supralegal. Se ele diz alguma coisa, e aqui embaixo existe alguma lei ordinária, complementar, alguma medida provisória, qualquer ato normativo contrário ao tratado, prevalece o que diz o tratado. E essa lei não deve mais prevalecer no caso. Isso se chama controle de convencionalidade. Da mesma forma que existe um mecanismo de controle de constitucionalidade, que é uma forma de nós afastarmos as leis contrárias à Constituição, controle de constitucionalidade nada mais é do que isso. O Poder Judiciário ou o Poder Político, dependendo do caso, o Presidente da República no veto, ou o próprio Poder Legislativo, através das comissões de Constituição e Justiça, quando eles afastam um projeto de lei, ou quando o Judiciário declara uma lei inconstitucional, o que ele está exercendo? Controle de constitucionalidade. Quando a Constituição Federal é ofendida por uma lei, a lei é declarada inconstitucional porque ofende a Constituição. Se o Estado, se amanhã o Congresso Nacional aprovar uma lei dizendo o seguinte, para os casos de estupro de vulnerável, será o autor condenado à pena de prisão perpétua, ponto. Essa lei ofende a Constituição, que veda as penas de caráter cruel e perpétuo. Então essa lei tem que ser declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário. Da mesma forma que existe o controle de constitucionalidade, existe o controle de convencionalidade. O que muda? Muda o quê? Muda o parâmetro. No controle de constitucionalidade, eu analiso a lei em face da Constituição. No controle de convencionalidade, eu analiso a lei em face do Tratado Internacional de Direitos Humanos. Um exemplo. Um exemplo importantíssimo que tem a ver com o direito penal e pode cair na sua prova. Se cair na segunda fase de direito penal, meus amigos, você tira 10 com louvor na prova. Um exemplo. Um exemplo para nós basta. Artigo 222, parágrafo 1º e 2º do Código de Processo Penal e o artigo 8º, item 2, a linha C da Convenção Americana de Direitos Humanos. Vamos lá. O que diz esse artigo do CPP? CPP é uma lei? Sim, é uma lei. Ela é uma lei no Brasil. Tem status de lei ordinária. É da década
da década de 40, um decreto-lei, mas ela tem status de lei ordinária no Brasil. O CPP diz lá no artigo 222, parágrafo 1º e 2º, salvo engano, que quando para se inquirir uma testemunha for expedida uma carta precatória, então vamos lá, na ação penal, uma testemunha que não mora na comarca de origem, onde tramita o processo, ela mora em outra comarca, é necessário expedir uma carta precatória para o juiz ir lá inquirir a testemunha. Então imagina que existe um processo penal tramitando em Cuiabá. A testemunha de acusação se mudou de Cuiabá para Porto Alegre. Aí o Código de Processo Penal diz, para ouvir essa testemunha eu preciso encaminhar uma carta precatória para lá, para Porto Alegre, e depois ela precisa retornar ao processo. Aí a lei diz que a expedição de carta precatória não suspende o curso do processo. Consequentemente, eu posso, como juiz, interrogar o réu ao final da instrução antes mesmo de retornar o depoimento dessa testemunha de acusação. É o que diz o CPC, o CPP, fala isso. Se ela não suspende a instrução, eu vou tocando o processo, ouvi todo mundo, ouvi todas as testemunhas de acusação que moram em Cuiabá, todas as testemunhas de defesa, chegou a vir interrogar o réu. Ah, mas não retornou a carta precatória lá de Porto Alegre para ouvir a testemunha-chave aqui do processo. Não importa. O CPP disse que não suspende a instrução, vou ouvir o réu, interrogo o réu. Isso é o que diz o CPP. Isso é o que diz o CPP. Ó, a testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes. Parágrafo 1º. A expedição da carta precatória não suspenderá a instrução criminal. Não suspenderá a instrução criminal. Então, expedir a precatória para ouvir uma testemunha de acusação, já ouvi todo mundo aqui, só falta interrogar o réu. Vamos interrogar logo, depois vem a precatória e eu abro o prazo para as partes se manifestarem em alegações finais. É o que diz a lei. Agora, o que diz o artigo 8º, item 2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, esse Tratado Internacional de Direitos Humanos. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. Garantias do réu em processo. Concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa. Então, peraí, doutores, vamos lá. Existe aí uma incompatibilidade clara, choque claro, entre a lei brasileira, Código de Processo Penal, e a lei internacional, a Convenção Americana de Direitos Humanos. Por quê? O Código de Processo Penal diz, olha, testemunha de acusação mora fora, é a carta precatória, não suspende a instrução, vamos embora. Convenção Internacional, eu preciso garantir ao acusado o tempo necessário para preparar sua defesa. Ora, se o acusado ainda não sabe do que ele vai ser acusado pela testemunha, como é que ele vai ter tempo para preparar sua defesa? Ele não vai fazer sua defesa a tempo. Ele não vai poder dar a sua versão para o juiz no interrogatório a respeito do que falou a testemunha. Então existe um choque entre essas duas normas. O que pode ser feito? Um controle de convencionalidade do Código de Processo Penal, porque ele ofende o artigo 8º para item 2, a linha C da Convenção Americana de Direitos Humanos. Se isso acontecer num caso prático, numa prova da OAB, que seja, você deve pedir como advogado a anulação da instrução processual por ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa do acusado. Por quê? Porque essa norma internacional te garante um tempo razoável para preservar, realizar sua defesa. Veja, essa situação já chegou a julgamento, já chegou a essa conclusão, exatamente nesse sentido. Vejamos essa ementa. Penal, processo penal, apelação criminal, inversão de ordem processual. Então, por que inversão de ordem? Qual é a ordem do processo? A ordem do processo é a seguinte. Na audiência, oitiva das testemunhas de acusação, oitiva das testemunhas de defesa e, por último, interrogatório do réu. Está no artigo 400 do Código de Processo Penal.
Quando eu interrogo o réu antes de ouvir todas as testemunhas de acusação, eu inverto a ordem processual. Só que nesse caso é uma inversão que o próprio CPP permite. Violação ao Pacto de São José da Costa Rica. Como nós já vimos, o Pacto de São José da Costa Rica é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Lá no artigo 8º, item 2, a linha C. Norma supralegal, está acima da lei, está acima do CPP. Controle de convencionalidade. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário. Por quê, meus amigos? O que é cláusula de reserva de plenário? O artigo 97 da Constituição Federal diz que os tribunais, para declararem uma norma inconstitucional, eles só podem declarar por maioria absoluta dos seus membros. Isso se aplica ao controle de constitucionalidade e não ao controle de convencionalidade. Controle de convencionalidade, essa regra da Constituição não se aplica. Então, uma turma de 5 membros ou de mais membros do tribunal não precisa, o órgão especial ou o tribunal pleno daquele órgão judicial não precisa se reunir para declarar a lei inconvencional. Precisa se reunir para declarar a inconstitucionalidade e só pode decidir por maioria absoluta. Se for o controle de convencionalidade, como é o caso, as câmeras isoladas podem decidir. Não há violação ao texto da Constituição. Não há violação. Ok? Para um tribunal declarar uma norma inconstitucional, seja ele TRF ou Tribunal de Justiça, só o órgão especial ou o órgão plenário, pode declarar essa norma inconstitucional. E desde que seja por maioria de seus membros. No controle de convencionalidade, isso não é preciso. Não há ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal. A ausência de violação da cláusula de reserva de plenário. Nulidade decretada. Anulação da sentença. Anulou a sentença, porque o juiz interrogou o réu primeiro para depois juntar a carta precatória. A sentença foi anulada. Veja, ainda na emenda. O artigo 222 do CPP determina que a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal e permite a prolação de sentença antes mesmo da juntada da carta precatória aos autos. Isso é que o CPP estabelece. Tal dispositivo viola as garantias mínimas estabelecidas no artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Norma de status supralegal. Ou seja, situada em nosso ordenamento jurídico abaixo da Constituição e acima da legislação interna, tornando inaplicável legislação infraconstitucional conflitante. Controle de convencionalidade. Eu rejeito o CPP e dou vigência ao Tratado Internacional. Olha só o que diz ainda. A inversão da ordem processual de oitiva das testemunhas de defesa e acusação, bem como a realização de interrogatório do réu, sem que tenham sido devolvidas todas as cartas precatórias ao juízo de origem, e a prolação de julgamento de mérito, sem que todas as provas estejam disponíveis para serem refutadas ou realçadas, obsta ao acusado o acesso aos meios necessários à preparação de sua defesa técnica. A aplicação do artigo 222 enfraquece a própria autodefesa. Eis que o réu não poderá valer-se amplamente de seu interrogatório para rebater todas as afirmações feitas pelas testemunhas, ou elucidar eventuais declarações que venham a lhe favorecer. Eu prejudico a defesa do réu se eu interrogo ele primeiro, antes de ouvir o que todas as testemunhas falaram. O réu tem que ser ouvido por último, depois de todos os depoimentos já estarem nos autos. Que daí no seu interrogatório ele pode refutar alguma acusação. O interrogatório é o momento dele exercer a sua autodefesa. O que é interrogatório? É o momento em que o próprio acusado exerce a sua autodefesa. A sua defesa técnica pelo advogado é exercida no decorrer do processo, através da juntada das petições. Mas o interrogatório é um ato judicial em que o acusado exerce a sua autodefesa. Se eu sou interrogado antes de juntar todos os depoimentos, a minha defesa está prejudicada, em confronto com o que diz o artigo 8º, item 2, a linha C da Convenção Americana. Violada a garantia prevista no artigo 8º, item 2, a linha C do Pacto de São José da Costa Rica, é inaplicável a autorização dos parágrafos 1º e 2º do artigo 222 do CPP. Para a oitiva do réu e para a prolação de sentença condenatória sem que a devolução das cartas precatórias tenha ocorrido. Então, o TRF da 2ª Região, que engloba os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, declarou a inconvencionalidade
do artigo 222, parágrafo 1º e 2º, nesse caso. Isso é um exemplo. É um paradigma que pode ser utilizado e deve ser utilizado pelos candidatos na realização das suas provas de OAB e de concursos públicos. Se por um acaso cair uma situação dessa na prova, isso aqui ainda não está pacificado, doutores. Tá? Isso aqui é um precedente de um tribunal regional federal. Então não é ainda um entendimento unânime, etc. Mas se, por exemplo, cair uma situação como essa, numa segunda fase de prova discursiva penal, ou até mesmo uma situação da elaboração de peça de defesa, é cabível se invocar uma preliminar de nulidade do julgamento por violação ao artigo 8º, item 2, a linha C da Convenção Americana de Direitos Humanos. Vai pedir para o juiz reconhecer a inconvencionalidade do artigo 222, parágrafos 1º e 2º do CPP. Ok? Isso é uma técnica de defesa valiosíssima e mostra que o candidato está antenado com os temas de direitos humanos. Né? O professor Valério Mazuoli tem um livro, Controle de Convencionalidade, e lá ele explica, disseca essa matéria. E o controle de convencionalidade nada mais é do que o juiz afastar a lei interna quando ela ofender um tratado internacional de direitos humanos. Por quê? Porque o Tratado Internacional de Direitos Humanos tem um nível superior à lei, ele tem um nível de supralegalidade. Se a lei ofende o tratado, eu tenho que exercer o controle de convencionalidade. Por que convencionalidade? Porque o tratado é uma convenção internacional. Ok, doutores? Tranquilo? Combinado? Então, nós vamos encerrar esse nosso terceiro encontro por aqui. Já no próximo encontro, a partir dele já então, nós vamos discutir as questões de direitos humanos cobradas nas últimas provas dos 4 últimos anos de OAB, ok? Vamos então analisar como é que as questões de direitos humanos estão sendo cobradas pela banca da FGV, o que tem caído. Já adianto já para vocês o seguinte, fica aqui uma dica para você que vai realizar a prova da OAB. Sempre que tiver as alternativas nas questões de direitos humanos, opte por aquela. Se você está na dúvida, se você não tem certeza da resposta, opte pela resposta que mais amplamente proteja o ser humano, o indivíduo. Se tiver várias assertivas, várias alternativas, e você está na dúvida de qual escolher, porque você não tem certeza da resposta, opte por aquela que mais proteja o indivíduo. Esse tem sido o padrão das questões de OAB relacionadas ao tema dos direitos humanos. Essa é a dica. E outra, se você tiver tempo, óbvio, leia os principais tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil ratificou, alguns deles nós já colocamos aqui. Leia o meu material de apoio que está disponível para vocês do site da LAC Concurso, com toda essa nossa discussão introdutória e todas as questões comentadas das últimas provas da OAB. É um material lá de 77 páginas que eu coloquei à disposição da produção do LAC Concursos. Está disponível para você acessar a qualquer momento. Dê uma lida nesse material, veja os principais conceitos dos direitos humanos e veja como essas questões estão sendo cobradas no exame de ordem. Às vezes, pessoal, quando você vai realizar um concurso público, e a prova da OAB é um concurso público, às vezes você lê uma questão que você não tem, às vezes, a menor possibilidade, você não sabe do que está tratando ali. Mas existem técnicas para você diminuir a margem de erro e chegar ao acerto. Essas técnicas de como acertar a questão, de como eliminar alternativas, nós vamos adquirindo, realizando questões. E é isso que nós vamos fazer a partir do nosso próximo encontro. Vamos realizar várias questões aqui, as mais importantes, e comentá-las item por item. Para então, com a prática, você diminuir a possibilidade de erro na sua resolução das questões no momento da prova. Ok? Esse nós vamos fazer na próxima aula, então. Um abraço e até lá. Clique like.